ainda, se você estava no Náutico, o que você viu de diferença nesse tempo? O que deu tempo para ser feito? É bem verdade que nesse tempo o Náutico ainda já jogou em casa, ainda não teve essa possibilidade de jogar diante do torcedor, mas o que você viu de diferença nesse tempo? Bom dia. Primeiramente, para a gente contextualizar e ficar todo mundo na mesma página da conversa, é importante frisar o que é o departamento de futebol profissional do Náutico, né? Que muitas vezes as pessoas acreditam que o departamento de futebol é só contratar, mandar embora e enfim. Mas hoje, no contexto a qual nós estamos, o departamento de futebol do Náutico, ele é composto por comunicação, gestão, coordenação técnica, é composto por logística, registro. Então são diversos campos que a gente está trabalhando. E nesse primeiro mês, a qual eu estou aqui, eu fiz um trabalho de observação, primeiramente, né, para conhecer essas áreas, para conhecer os processos, procurar estar próximo das categorias de base. E o que eu pude observar? Eu observei que é uma novidade para o Náutico isso, que é uma situação que não se tinha prática aqui, de fazer esse trabalho no departamento de futebol, de integração. E é claro também que a gente conseguiu observar algumas fragilidades, alguns processos que precisam ser melhorados. Betão, bom dia. Inevitável a gente não falar de contratação, né? O torcedor está perguntando se diariamente. E aí eu queria perguntar como é que está o Náutico no mercado para fechar uma equação que, pelo menos na minha opinião, é necessária, né? Que é trazer reforços para que sejam diferenciados assim, para o elenco de forma rápida, para não perder muito tempo. Pois é, essa é uma questão que a gente conversa bastante, né? Eu vejo as pessoas perguntando qual que são os critérios de contratação do Náutico. O Náutico contrata jogadores que estavam na reserva da Série B. Eu queria contratar o Thiago Silva, na verdade, né? Nós temos critérios, né? Só que hoje a dificuldade que nós temos é a divisão que nós estamos e é o orçamento. É claro que a gente tem diversos critérios para contratar um jogador, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aberto aqui, né? Se a gente for contratar um atacante, a gente vai querer um ambidestro de 1,80 m, que é rápido, que joga tanto pelo lado como pode jogar por dentro. Mas, diante da situação que a gente está, na Série C do Campeonato Brasileiro, não dá para mim mirar um jogador que é titular na Série A, né? Então, diante dos critérios, nós temos vários critérios de contratação. Porém, a gente esbarra nessa questão do orçamento, primeiramente, né, que a gente briga com os times da Série A, briga com os times da Série B, briga com os times da Série C, que nós não somos o melhor orçamento da divisão, e aí a gente consegue trazer os jogadores. Sabemos também da necessidade da chegada de mais um ou dois atletas aí, e nós vamos buscar isso no mercado. Diante do tamanho do jogo do sábado, Betão, a estreia do Náutico em casa na Série C, como é que tem sido tratado a importância deste jogo nos bastidores entre vocês, até pelo adversário também, né, que é um adversário que tem bastante tradição? Como é que tem sido tratada a importância dessa partida? Olha, vai ser um reencontro, primeiramente, com o torcedor, né, e a gente sabe da mágoa que está o torcedor, de tudo que já foi passado no ano passado e durante essa temporada. A gente trata isso como um jogo importantíssimo, haja visto que após na reapresentação do jogo contra o Volta Redonda, nós fizemos uma reunião, sim, com os atletas, né? Conversamos com eles, traçamos aí a importância dessa partida. Tem que ser tratado como final, né? Todos os jogos daqui para frente tem que ter essa visão. A importância de a gente se impor, trazer o torcedor novamente para o nosso lado, né? E o torcedor também, por sua parte, também vai ser muito importante. Tá jogando junto, até porque é o Náutico que importa nesse momento, né? A gente tem que tirar toda a questão de individualizar, porque é o treinador, porque é os jogadores, mas sim, a gente tem que pensar na instituição. E os atletas, comissão técnica, diretoria, torcida junto, a gente sabe que o Náutico é forte. Então, você falou aí que o Náutico ainda pretende trazer mais de 1 a 2 reforços, e aí eu queria assistir um pouco se vocês trabalham com algum prazo e alguma posição específica. Também aproveitando, a gente viu recentemente algumas saídas. Queria, se pudesse, detalhar um pouco mais. Prazo no futebol isso aí é você colocar uma própria forca no seu pescoço, né? Eu estou no futebol há muito tempo e quando você fala em prazo, se você não cumpre aquele prazo, tá falando que o planejamento está errado, que está tudo sendo feito de maneira errônea. Então, os prazos a gente trabalha de forma interna, né? Nós temos aí os nossos prazos,
eu acho que não há necessidade de estar colocando isso abertamente. A segunda pergunta foi? Os acordos que o Náutico fez com essa saída, né? O Raiva Negra, Sim, isso está sendo conversado ainda, está sendo finalizado esses acordos. Isso é uma política a qual o Bruno deixou bem claro, que não quer que nem, quando eu falo Bruno é o presidente, tá, desculpa, que todos os acordos sejam feitos de forma correta. A gente não quer que ninguém saia aqui do clube, colocando o clube na justiça para empurrar para a próxima gestão. Então, tem que deixar isso muito claro, que todos os acordos que estão sendo tratados, os jogadores vão sair daqui recebendo tudo que tem direito. Então, quando foi anunciada a sua chegada, também foi abordada a questão do futebol feminino, em relação a que você assumiria essa questão de departamento de futebol feminino. Náutico, esse ano ainda tem um perguntando pela frente, já foi eliminado da Série A3. Como é que tem sido tratado o futebol feminino na sua alçada? Olha, o futebol feminino, assim, também faz parte dessa reestruturação, né? Tá engatinhando, podemos dizer assim, né? A questão do futebol feminino, porque a gente precisa melhorar, principalmente em termos de estrutura, né? Então, com esse aporte que está chegando, nós vamos pensar nisso, na estrutura do futebol feminino, até porque a gente vê a visibilidade a nível nacional, está muito grande, tem crescido, isso é importante. Eu vejo isso como uma iniciativa muito boa do Náutico, de estar fazendo esse investimento, de estar melhorando as condições, para quem sabe no futuro o futebol feminino do Náutico também não seja um expoente no futebol nacional. Então, o departamento de futebol do Náutico, assim, do que a gente está mais próximo, né, que o torcedor também conhece, tem você, o Léo Franco, Rodolfo e o Thiago Dias. Eu queria entender como é que está essa divisão de funções e se vocês devem chegar mais alguém ou vai ser isso aí até... Volto a falar. Departamento de futebol, as pessoas só pensam que é contratação e demissão, né? O departamento de futebol ele é muito complexo, né? E eu sou a figura hoje, quando eu vim para o Náutico, que tinha uma lacuna de você não conseguir enxergar o futebol de maneira macro, né? Uma maneira mais aberta. E quando a gente fala em profissionalização do departamento, não é que você perde um jogo, daí as pessoas começam a falar, e cadê a profissionalização? Não tem nada a ver com isso. Profissionalização do departamento é um trabalho de médio a longo prazo. O que é profissionalização? É você entender que tem que ter critério, tem que ter processos e estava faltando essa questão interna. É a aproximação dos departamentos, como eu falei, da performance e saúde, como foi anunciado ontem, é a aproximação do registro, da logística, é a aproximação de comissão técnica, comunicação, departamentos extras como jurídico, marketing, comercial. Isso é departamento de futebol, não é somente ganhar, perdeu, contratou, não contratou, mandou embora, não mandou embora. Eu estou nessa função abrangendo todas esses departamentos que eu falei, inclusive com o departamento de futebol de base também. Eu faço a criação desses processos juntamente com o Rodolfo, né? Essa é a linha de trabalho. Nós temos elaborado, estamos criando um planejamento estratégico, coisa que em 123 anos de Náutico a gente não se ouvia falar sobre isso, e é muito importante para uma instituição. O Léo, junto com o Thiago, são mais voltados à parte de contratações e negociações de atletas. Eu não participo de negociação de atleta. A gente debate, sim, nomes, mas negociação de atleta eu não participo, não entro em nenhum tipo de conversa com o empresário. Como eu falei, eu fico transitando em todos esses departamentos para que a gente possa fazer uma ligação, né? O trabalho que a gente fala transdisciplinar, fazer com que todas essas áreas venha convergir para o mesmo caminho, tá? Então, quando fala profissionalização, eu vou repetir, não tem nada a ver com resultado, jogou mal, jogou bem, é você criar processos para a saúde do Náutico. E essa saúde é de médio a longo prazo, não é questão de ser campeão ou não. Não, tem mais uma. Ainda insistindo um pouco essa questão dos reforços, posições, né? A postura da atacante, goleiro também. Vocês gostam de ficar colocando posições, porque daí depois eu falo, é o meia esquerda, daí vem o meia direita, cadê o meia esquerda, né? Então deixo para vocês avaliarem as posições que vocês acham que devem contratar e internamente a gente trabalha nas posições que a gente acha que deve trabalhar. Ô Betão, Rafael Dias ontem fez esse tempo da base e falou um pouco como é que estava funcionando esse processo de integração entre profissional e base.
Queria que você explicasse um pouco como é que está sendo essa das suas funções, fazer esse link entre as categorias de base do clube e o departamento de futebol. Muito bem lembrado, né? Hoje, eu fiquei morando 25 dias dentro do CT, esqueci de frisar essa situação. E eu pude acompanhar muito de perto diversas questões, inclusive as categorias de base, porque eu acredito que para o futuro do Náutico, as categorias de base ela é fundamental. Então eu pude acompanhar jogos da Copa Nordestinho, Sub-15, Sub-16, já acompanhei o jogo do Sub-13 aqui no CT, do Sub-20. E nós estamos criando também, com o departamento das categorias de base, junto com o Rafael, alguns processos de base. Por exemplo, modelo de negociação da base, coisa que o Náutico nunca teve, né? Modelo de trabalho, de metodologia nas categorias de base. Transição de atletas de categoria por categoria, transição de atletas para o profissional, né? Então tudo isso está sendo desenhado junto com o Rafael. Eu acho que é de suma importância a gente ter esse olho clínico na base. Hoje nós temos atletas que são oriundos das categorias de base no profissional e futuramente vai dar muita diferença, né? A gente vê na Copa Nordestinho, né, do Sub-16 que foi realizada no Retrô. Após a competição, quantas equipes vieram perguntar sobre os nossos atletas, né? Então, chegou o momento do Náutico começar a se posicionar no mercado com relação à negociação, à saída de atleta, à chegada de atleta, que eu tenho certeza que futuramente nós vamos colher os nossos frutos. Só mais uma coisa, você falou do Departamento de Saúde e Performance nos processos. Como é que vai funcionar esse departamento? O que é que ele significa? Pronto. Outra questão que surge como novidade daquilo que nós estamos planejando e fazendo nesses últimos dias. Quando eu cheguei, como eu falei, fiquei observando muito cada departamento. E o Departamento de Performance e Saúde é muito fácil todo mundo colocar na internet aí e ver que é uma coisa que já acontece nos grandes clubes do Brasil. Como eu falei, são processos que não vai acontecer da noite para o dia, mas que hoje, com exemplos próximos aí, você vê o Palmeiras, você vê o Flamengo, que são clubes que um dia tiveram essa iniciativa de profissionalização, e o Departamento de Performance e Saúde é mais um processo que nós trazemos para o Náutico, pensando de médio e longo prazo. Talvez para esse início não dê muita interferência externa, mas interna a gente já vê que é uma diferença grande. Principalmente com a questão a gente vê que é uma diferença grande, principalmente na questão da interação dos departamentos, fisioterapia, do departamento dos médicos. Então a gente precisa centralizar as informações de entradas e saídas de atletas do departamento médico, transição. Então a gente pensou nessa questão do Departamento de Performance e Saúde, colocando o Bruno Simões junto com o Dr. Múcio para estar encabeçando esse processo.